Boa noite. Uma violenta explosão seguida de um incêndio num prédio em Paço de Arcos, Oeiras, esta noite causou 7 feridos. Na origem do fogo terá estado o rebentamento de uma botija de gás na cave do prédio de 8 andares. Todos os moradores tiveram de ser retirados das habitações por precaução. Dos 7 feridos, a proprietária da casa onde explodiu a botija de gás, uma mulher, sofreu queimaduras de 1º grau, é considerada a ferida mais grave. Muitos meios estiveram no local, entre bombeiros e autoridades, tal como podemos ver nas imagens captadas pela equipa de reportagem da CMTV, que chegou ao local pouco depois do alerta para esta ocorrência. Uma explosão seguida de incêndio num prédio residencial, um edifício de 8 andares. Todos os moradores tiveram de ser retirados das habitações. Segundo relatos, entre os 7 feridos está uma criança que foi transportada para uma ambulância para ser assistida, aparentemente por inalação de fumo. Em pouco mais de 1 hora, sendo que o alerta foi dado pouco antes das 10 horas da noite, portanto, às 11 da noite a situação estava praticamente resolvida. Todos os moradores puderam regressar às habitações, menos os proprietários da cave onde ocorreu a explosão. A mulher que sofreu ferimentos teve de ser transportada para o hospital, sofreu queimaduras de 1º grau, não corre risco de vida, mas necessitou de ser levada até um hospital para receber assistência especializada aos ferimentos que sofreu. Viveram-se momentos de pânico, todos os moradores foram retirados. Também muitos curiosos acorreram às imediações deste local para ter noção daquilo que estava a acontecer, o que obrigou também a PSP a uma maior intervenção. Foi necessário efetuar um perímetro de segurança até que as autoridades conseguissem ter certezas de que já não havia perigo. Conseguiu-se perceber que teria sido uma botija de gás a explodir e a dar origem ao incêndio que se seguiu, uma situação que agora vai ser investigada pela Polícia Judiciária a fim de haver certezas quanto aos motivos desta explosão seguida de incêndio que provocou 7 feridos, 7 moradores do prédio onde tudo aconteceu. No local, a acompanhar as operações, a jornalista Joana de Sales revela agora mais detalhes. Uma mulher ficou com alguns ferimentos mais graves numa das pernas devido a queimaduras provocadas pelo fogo, que seguiu uma explosão que terá sido então provocada por uma fuga de gás numa bilha, informação que acabou por não ser confirmada pelos bombeiros de Paço de Arcos, que estiveram no local no combate a este fogo. Bombeiros que avançaram que de facto houve 7 pessoas que ficaram feridas, a proprietária da casa então que sofreu algumas queimaduras e mais 6 pessoas que sofreram algum stress devido ao pânico que a explosão causou e também devido à inalação de fumos. Como disse há pouco, o comandante que falou com a CMTV explicou então quais foram os procedimentos e todo o trabalho feito aqui no local. Foi uma explosão de causas conhecidas e ainda vai apurar através das autoridades competentes. Ocorreu seguido de incêndio, foi controlado logo à nossa chegada. O difícil da situação foi a evacuação do edifício de 8 pisos e com muitos habitantes, portanto, mas correu tudo bem. 7 feridos leves, portanto, só a proprietária da habitação é que causa mais problemas a nível das pernas. A proprietária que teve queimaduras? Sim, a nível das pernas. Mas não era a única pessoa na habitação, ela encontrava-se com o marido encontra-se bem? Sim, o marido não aparenta lesão nenhuma, nem inalação de fumos, portanto, por isso mesmo é que não foi transportado. Os outros feridos foi relacionado com a inalação de fumos, foi mais o pânico em relação à explosão? Sim, foi através da própria explosão e depois algum fumo que ocorreu através do edifício. Em que estado é que se encontram as habitações, tanto onde ocorreu o incêndio como as adjacentes? Portanto, as pessoas voltaram já todas para as suas habitações, só o único que não está habitável é o próprio onde ocorreu a explosão. Uma situação que, apesar de ter sido controlada facilmente pelos bombeiros de Paço de Arcos, não deixou de causar, aliás, alguma aflição aos moradores, tanto da habitação como aos restantes moradores aqui desta rua de Paço de Arcos, que acabaram também por ouvir a explosão e assustaram-se também pela preocupação com as suas habitações. Como nos contou há pouco um morador que vive aqui nesta rua e acabou por se dirigir ao local para ver o que é que se passava.
da cave, que há dois moradores, que é o Carlos e outro rapaz, tal estrangeiro que eu falei, não podem ficar em casa, é porque a coisa estragou. Como disse há bocado, como me explicaram, foi uma bilha de gás que ele acabou de comprar nova, colocou a bilha e pronto, começou a fazer o comer e passado um bocado os vizinhos, ou um vizinho sentiu os cheiros de gás e a qual eles não se aperceberam. E quando se aperceberam da coisa, houve-se o barulho que rebentou, não foi a bilha que rebentou, foi a fuga de gás que se acumulou dentro da cave e rebentou. A qual agora os vizinhos estão aqui a dizer que não podem dormir, os bombeiros não os deixam dormir lá dentro de casa daquelas duas caves. O resto parece-me que está tudo em bom estado, dentro do normal, claro. Mas foi-lhes permitido ir a casa agora? Vão lá à casa ver como é o estado de gestão da casa, mas não têm condições de dormir. O senhor vive aqui no bairro, o que é que ouviu, o que é que deu conta, como é que foi o aparato logo quando aconteceu? Eu estava a ver a bola, normalmente, e ouvi um barulho forte, mas como há umas garagens, e eu pensei que era uma das garagens que a baterem com as portas, aquelas portas, não é normal, não liguei. Passados uns segundos, ou minutos, os bombeiros, o barulho dos bombeiros e a polícia, eu digo assim, mais um acidente na Marginal, que é normal. Passado um bocadinho, venho à janela, é perto, a janela e vejo então a tirar pessoas dali da casa com crianças e isso então vesti-me e vim cá abaixo ver. Conhecia alguma das pessoas que ficou ferida? Eu conheço, são vizinhos e conheço há muito tempo, tanto ele como ela, o filho ainda agora aqui esteve e está aqui o outro vizinho também, um destes ali que não pode lá ficar em casa, eles agora estão a ver tentar resolver. Entre os feridos havia alguma criança? Não há crianças não. Só há ela, a dona e o marido, mas o marido não está ferido, está em estado de choque. Uma fuga de gás numa bilha foi então a causa que terá levado a esta explosão seguida de um incêndio que acabou por então fazer com que todas as pessoas tivessem de ser evacuadas do prédio, mas os moradores já puderam regressar às suas casas, com exceção então da moradora que ficou ferida com queimaduras e o marido, os donos então da habitação onde se deu a explosão.